Na palestra de nutrição e lesões desportivas, e esta é uma iniciativa que resulta da colaboração entre dois núcleos, de Engenharia Química e o DSUA, e também da Associação dos Estudantes do ISCA. Contamos então com a presença de duas oradoras, a doutora Vera Lebre, que é dietista, e a doutora Cláudia Pato, que é fisioterapeuta. Vamos começar com a exposição da fisioterapeuta Cláudia e segue depois um pequeno coffee break lá atrás. E depois então queremos a exposição da doutora Vera. Devo dizer que o coffee break foi toda a conselho da doutora Vera, não é? Não íamos dar um exemplo dela, dizer o que é que nós devemos comer e depois íamos lá para bolos e coisas assim, não é? Então, uma coisinha saudável, coisa e tal. Vocês vão passar aqui a doutora Cláudia, que licenciou-se aqui na Universidade de Aveiro, na Escola Superior de Saúde, em 2008. E trabalha atualmente na Fisioclínica Maria Alveia Dia e conta com um currículo muito ligado à área do desporto. Tem atuado a esse nível em clubes de futebol, basquete e equipas de atletismo, tanto nas camadas de formação como nos séniores. Boa tarde. Eu venho então falar um bocadinho das lesões desportivas, vou-vos enquadrar um bocadinho com as causas que podem levar à lesão. Vou-vos falar um bocadinho das mais comuns. Claro que há um leque muito grande de lesões desportivas, eu fui buscar aquilo que tenho tido mais contacto. Depois vou-vos falar na prevenção, que antes de haver lesão, o mais importante é prevenir. E de certeza que os alunos de fisioterapia já devem começar a ser abordados com a prevenção, e principalmente aqueles que não são atletas de alta competição e que não têm aquele exercício mais regular, mais intensivo. A prevenção é muito importante. E depois vou-vos falar um bocadinho dos primeiros procedimentos de lesão. Não vos vou dar nenhuma aula de como tratar as lesões, é só mesmo o que fazer no início, caso não tenham ninguém por perto que seja profissional de saúde. Na prática do desporto, nós temos como objetivo principal um desafio. O ser humano, quando quer praticar desporto, quando quer iniciar uma nova modalidade de desporto, pensa sobretudo no desafio, para se tentar superar. É uma necessidade que nós temos. O desafio tem um objetivo para alcançar. Todas as modalidades têm o seu objetivo. O futebol é marcar o golo, o basquete é encestar, no atletismo é obter o melhor lançamento possível ou a menor marca possível a nível da corrida. Por isso, todos temos, quando praticamos desporto, o objetivo a alcançar. Contudo, esse objetivo vai implicar uma alteração de movimento normal. E quando eu falo de uma alteração de movimento normal, não é um movimento anormal, não é aquele movimento em que haja uma deficiência, não. É um movimento que nós não costumamos utilizar no nosso dia-a-dia, que até é apelidado por alguns autores o gesto tecnicamente falso. Porquê? Nós não vamos lançar um dardo no dia-a-dia pela rua, nós não vamos encestar ou driblar uma bola, não é? Claro que, por isso, é um movimento que vai alterar aquilo que nós basicamente estamos preparados. Por isso, vai-nos levar a um maior risco de lesão. Fatores predisponentes à lesão. Temos fatores anatómicos para começar. Os fatores anatómicos de cada um. Se nós pensarmos num atleta de natação que seja baixo e num que seja muito alto, que tenha uma boa envergadura, nós vamos ver que o mais baixo vai necessitar de fazer movimentos muito mais rápidos para fazer a mesma distância no mesmo tempo que o mais alto. Logo, isso vai fazer com que haja uma maior repetição, um maior stress repetitivo, maior risco de lesão. A nível de sexo, há diferenças entre o sexo masculino e feminino. Vamos a diferenças muito básicas. O homem é muito mais forte que a mulher, no geral. A mulher é muito mais flexível. Logo, isso vai levar a diferentes lesões. A idade, por exemplo, temos a ginástica que o auge da competição situa-se numa idade em que elas ainda estão em crescimento, sobretudo as mulheres.
Logo, isso vai criar que eles obtenham alterações a nível de crescimento, não só dos gestos que efetuam, mas sobretudo problemas mais tarde por causa do impacto que eles têm. E depois isso vai levar a não só que eles mais tarde, ainda em competição, quando já são mais velhos, tenham problemas, maior risco de lesão, mas depois, quando são mais velhos, já não pratiquem, podem ter problemas consideravelmente importantes, de grande gravidade. Depois, temos os hereditários. Quando eu falo nos hereditários, é, por exemplo, quando nós temos uma pessoa que tem uma amplitude de movimento em todas as articulações, ao que nós chamamos de hiperlaxidez articular, nós não podemos pensar nessa pessoa, por exemplo, a ir lançar um peso, não é? Se o ombro tem muita amplitude, isso vai implicar menos estabilidade. Então, nunca, pode-se dizer que nunca mesmo, uma pessoa que tenha esse problema consiga ser um bom lançador, seja do que for, não é? Porque vai ter que fazer movimentos muito bruscos e que implicam muita estabilidade a nível do ombro. E o mesmo pode-se falar quando se fala, por exemplo, de um velocista a nível de pernas. A anca necessita de fazer um movimento em que tem muita amplitude, mas ao mesmo tempo precisa de muita estabilidade. E isso pode não ser muito bom. Depois os focos infecciosos, peço desculpa. Os focos infecciosos, dou-vos um exemplo muito básico. As cáries. E acho que já tem havido situações a nível de alta competição no futebol em que não aceitam jogadores que tenham muitas cáries. Porquê? Porque um foco infeccioso vai levar a que haja um maior número de lesões contínuas. Por exemplo, uma ruptura. Faz a ruptura, recupera dessa ruptura, mas tem ali um foco infeccioso que continua a provocar a fragilidade dos tecidos musculares. Então, mais outra ruptura. E assim continuamente, enquanto isso não é tratado. As alterações posturais, e eu não falo nas alterações posturais adquiridas com o desporto, alterações posturais que nós já temos, ou que vamos adquirindo ao longo dos anos antes de praticar esse determinado desporto. Essas alterações podem limitar-nos no gesto técnico. Logo, se o gesto técnico não é feito da melhor forma, pode levar a um maior risco de lesão. Tratamento do atleta, isto para os atletas é muito importante e para os fisioterapeutas também. É assim, os atletas têm sempre vontade de voltar à competição o mais rapidamente possível. E se for num desporto coletivo, então o treinador está sempre em cima deles. Só que o problema é que ele tem que estar em condições de voltar. E quando volta tem que fazer apenas aquele grau de exercício. Não pode aumentar. Porquê? Porque vai agravar a lesão e depois, em vez de estar uma semana parado está para um mês. E depois, quer dizer, queria ir tão rápido para a competição e afinal vai ter que estar mais tempo parado. Acaba por quando ir a primeira vez não fazer nada de jeito e depois, quando volta, já teve muito tempo parado e é mais difícil a integração. Frio. Toda a gente já sabe que no inverno é muito mais comum haver lesões, principalmente nos tecidos moles. O aquecimento tem que ser mais longo e mais intenso para que haja uma compensação da falta de calor a nível ambiental. A fadiga, acho que também é um bocadinho de senso comum. Um músculo que esteja fatigado não vai dar o mesmo que um músculo que esteja completamente bem, não é? Que tenha recuperado o suficiente. E depois, para atingir o mesmo, vai ter que se superar ainda mais e pode ter logo ali uma lesão. Depois, quanto à modalidade, as lesões variam de modalidade para modalidade, como é óbvio. E dentro da modalidade temos a posição em campo ou a submodalidade. Um guarda-redes tem lesões diferentes de um jogador de campo. Um poste tem lesões diferentes de um base.
Depois, um mariposista tem lesões diferentes do grossista e assim sucessivamente. Depois, a modalidade de ser coletivo ou individual vai diferenciar também o risco de lesão. Porque, por exemplo, enquanto que numa modalidade coletiva, para atingir o objetivo, todos dividem o esforço, no individual não. Mas, ao mesmo tempo, quando há alguém lesionado na coletiva, os outros vão todos sentir, enquanto que aquele que está na individual depende apenas dele e do treino que ele faz com o treinador, não depende de mais ninguém. O nível de competição também é um fator que vai influenciar muito a lesão, porque nós temos, por exemplo, uma NBA ou uma Liga Portuguesa de Basquetebol. Claro que a exigência é completamente diferente. Quanto maior for o desafio, maior é o risco de lesão. Só que, ao mesmo tempo, se nós, por exemplo, tivéssemos a seleção portuguesa a ir a uns Jogos Olímpicos e a seleção dos Estados Unidos a ir aos Jogos Olímpicos, quem tinha maior risco de lesão era a seleção portuguesa, porque não estava tão bem preparada para uma competição a nível internacional. Em relação ao treino desportivo, isto implica cargas, frequências, o tipo de treino que é utilizado e a forma como é distribuído pela época desportiva. Por exemplo, acho que têm noção que na pré-época acaba por ser uma coisa mais intensiva. Porquê? Porque estão ali aquele tempo parados e precisam de retomar o ritmo que tinham anteriormente. Claro que depois o treino vai ter que ser adequado com a época desportiva e com as necessidades do atleta e da modalidade. As condições de treino. Quando eu falo em condições de treino, falo das instalações e do material. Quanto mais precário for a condição de treino que o atleta tem, pior é a nível de lesão, mais risco tem para ter lesão. Os solos e o calçado desportivo é uma coisa que muitas vezes deixam um bocado de lado, não dão importância, mas eu acho que é muito importante e cada vez mais começam a haver estudos sobre isso. Quanto mais novo for o solo, pior é para o atleta, mais impacto há e por isso convém ter a noção que, por exemplo, um atleta que treine em alcatrão e que as provas dele, por exemplo, sejam a nível de tartan, vai estar muito mais sujeito a lesão do que um atleta que esteja a treinar sempre em pista. Ou, por exemplo, um atleta que vai treinar para o meio dos campos e outro que treina em alcatrão, o que treina em alcatrão, mais uma vez, está sob maior risco de lesão. A nível de calçado, é assim, qualquer modalidade tem o seu calçado específico. Por exemplo, a nível, dou-vos um exemplo do futebol, quanto mais duro for o solo, mais baixo deve ser os pitons, mais baixos devem ser. Em relação, por exemplo, ao atletismo ou ao basquete, o que devem ter mais atenção é, passado um ano de se utilizar determinado calçado, por muito confortável que ele seja, se utilizam regularmente, basta utilizar 3 vezes por semana, esse calçado já não faz nenhuma absorção do impacto. Então começam a vir as dores articulares, as lesões e convém mudar. Por muito confortável que ele seja, convém mudar. Depois, a nível dietético, eu vou fechar isto, não sei o que é isto. A nível dietético, e a doutora Vera, melhor que eu, sabe dizer isto, é assim, se a alimentação não for equilibrada, se a alimentação não for adequada para aquela pessoa, então há maior risco de lesão. Dou-vos um exemplo muito rápido. Tenho um atleta este ano que tem problemas musculares quando abusa na alimentação. Basta ele abusar que há logo ali uma lesão. Por exemplo, a passagem de ano foi de sexta para sábado, ele teve jogo no domingo. Abusou no domingo e fez uma ruptura. Foi logo assim. Mas estou ali aquela situação. Também abusou ao braço, é verdade. Mas estou ali aquela situação.